lá, nessa edição da TV Embelezar, nós vamos ter uma surpresa bastante diferente, porque vamos entrevistar um jovem que também é um doutor em psicologia. E ele vai falar um pouco depois do currículo dele, e vocês vão ficar inacreditável, inacreditável. Não é possível que um jovem tão jovem tenha toda essa formação, mas tem. Eu sou testemunha. Então, hoje nós vamos conversar e conhecer algumas coisas muito importantes sobre a questão não só das doenças né, mentais, mas também como corrigi-las e evitá-las, mas também quanto que a embelezar-se é importante para a cura. Né? Então, nós vamos conversar hoje com o psicólogo e doutor em psicologia, né, Carlos Eduardo Mendes, e estou muito orgulhosa dessa entrevista, porque vai trazer muita informação para a juventude, principalmente, não é? Então, doutor Carlos, deixo aí para o senhor fazer os cumprimentos às nossas internautas, os nossos internautas, né, que estão aí assistindo o senhor desta vez, e vamos conversar sobre tantos assuntos ótimos para a vida humana, não é? Eu quero agradecer, antes de tudo, né, a você, Elizabeth, pelo convite, a toda essa equipe por estar me recebendo, estendo esse sinal de boa noite também a quem nos está nos ouvindo, as pessoas que estão, né, dando audiência para a gente, né, mais uma vez agradeço a oportunidade. Nós é que temos que agradecer. Imagina estudar não sei quantos anos depois de dividir esse conhecimento gratuitamente, é muita generosidade, não é? Mas vamos lá, doutora. Eu acho que a primeira pergunta assim, que a gente tem que saber mesmo, né? Além da honra toda que nós estamos tendo, é que o senhor resumisse por que foi para esse caminho da psicologia, não é? E por que essa sua formação acadêmica, que quanto tempo levou, afinal, hein? Já pensou? É muita coisa para um jovem. Você começou pequenininho, então. Então, eu costumo sempre dizer que a minha formação em psicologia, ela está muito ligada à minha própria história, né? Eu sou do Capão Redondo, continuo vivendo aqui, e um pouco as situações das comunidades periféricas, principalmente quando eu era jovem, criança, né? Era criança e começando a adolescência, eram realidades muito difíceis, né? Realidade de viver perto de esgoto a céu aberto, a questão da própria periculosidade. O Capão Redondo já foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. Então, toda essa questão era que eu vivia. Então, minha mãe tinha como uma forma de nos proteger e, ao mesmo tempo, de também contar com a minha ajuda, que eu sou o filho mais velho, era de cuidar das minhas irmãs ao mesmo tempo que ela trabalhava. E com isso ela me trazia livros, trazia as coisas, e essa foi a forma também dela que ela me impedir de ir para a rua, né? Porque ela tinha muito medo de que a rua pudesse ser um lugar assim extremamente perigoso. Então eu cresci teoricamente no ambiente da casa ali, no ambiente que eu chamo de um ambiente feminino, que era o lugar onde as mulheres ficavam, cuidando das minhas irmãs, e lendo os livros que a minha mãe trazia das faxinas. Ela é faxineira, ela estudava muito, fez o supletivo do ensino fundamental e do ensino médio à noite, e aí ela fez um concurso público para a área da saúde. Então, ela começou a trabalhar no Instituto Clemente Ferreira, como funcionária pública da área da saúde, e aí, então, isso me levou a também querer entender um pouco essa questão da área da saúde. Aos poucos eu fui ficando maior, então fui para o mercado de trabalho naquela época que aceitava era como muitos, né? Comecei como office boy e tudo mais, e com isso eu comecei a ver como havia uma diferença entre a região onde eu morava e a região onde eu trabalhava. Eu trabalhava no escritório de arquitetura ali na Avenida 9 de Julho. Uhum. Então, isso foi que foi me motivando lá no escritório de arquitetura, a minha chefe
ela viu um potencial em mim, então ela começou falando, não, você é bastante inteligente, ela começou a me incentivar a estudar, e naquele momento, o meu primeiro impulso foi querer ser arquiteto, então, né? Eu trabalhava no escritório de arquitetura, e aí eu comecei a estudar desenho, comecei a estudar, mas eu vi que não era aquele caminho, e aí eu percebi que talvez a questão do estudar o pensamento, estudar como as pessoas aprendiam, essa coisa toda que estava ligada à Acabou psicologia, indo para acabou seria para melhor. psicologia. Aí Ótimo. para psicologia. Foi um pouco assim que eu acabei um pouco sendo um pouco essa proteção da minha mãe, um pouco a realidade do bairro, isso me acabou me levando para os estudos da psicologia. Já chegou a esse doutorado? Levou quantos anos, mais ou menos, tudo? Então, são 5 anos de formação no curso de psicologia. Eu tinha feito filosofia na Unify antes, né? Uhum. Então, porque eu confundi um pouco a questão da psicologia com... Eu achava que estudar pensamento era estudar os pensadores. Então, por isso que eu comecei com a Lógico. filosofia, depois passei para a psicologia. Então, são 3, com mais 5, 8, depois mais 2 de mestrado, 10, mais 4 de doutorado, 5, e agora estava fazendo pós-doutorado. Então, são mais ou menos 16 anos, mais ou menos, de Nossa, formação. 16 anos da sua vida, tá vendo? Agora, o que é interessante, no que eu li rapidamente do seu currículo, é que na área acadêmica, não é? Tem uma citação que me deixou curiosa, porque o senhor diz assim, pesquisa das masculinidades negras, né? E depois também o sentido e significado de futuro para as jovens negras das periferias de São Paulo e Goiânia, né? Então, e aí o senhor entendeu o que tinha e o que não tinha. O direito à cidade, a mobilidade social da população negra e o acesso à saúde para jovens negros. Resumindo, o que quer dizer tudo isso para a pessoa leiga? Vamos lá. É, bom, como eu falei, eu fui criado no meio de muitas mulheres. Então, as minhas tias, minha mãe e cuidando das minhas irmãs. Então, esse universo feminino era um universo muito próximo. E eu sempre tinha vontade de conhecer o lado masculino. Então, eu queria ir para a rua, conhecer como que os meninos faziam, eu queria me inserir nesse lugar dos meninos, e aos poucos, e aí então esse foi meu primeiro intuito de estudar justamente a masculinidade, essa coisa de olhar para... Mas, quando eu comecei a ficar jovem, adolescente, comecei meus estudos acadêmicos, eu percebi uma coisa muito interessante que era que o bairro onde eu moro é de predominância feminina e que entender esse lugar da mulher no meu bairro. Então, eu percebi que por várias questões, seja por causa da criminalidade, pela questão da morte, genocídio, outras questões, é por isso que tem mais mulheres no bairro. Então, elas são as sobreviventes. Aí, em vez de estudar os homens, os jovens, os adolescentes, eu resolvi estudar as sobreviventes para ver o que elas tinham para contar, que afinal de contas são as mulheres depois que ficam com toda a carga, né, de ter que administrar a escassez, de fazer várias coisas, quando falta essa figura masculina por algum motivo externo, né, de ordem externa. Então, elas que são responsáveis pelo cuidado, pela administração das dificuldades, inclusive de tentar demonstrar para a sociedade que aquela pessoa que se foi infortunadamente não era bandido ou tinha direito à dignidade, enfim, os que são presos, a cuidar dessas pessoas que estão presas. Então, eu pensei em ouvir essas mulheres. Então, logo cedo, eu já comecei a estudar o sentido e significado de mulheres, de jovens negras das periferias. Primeiro, no mestrado, foi aqui no Capão Redondo, as jovens daqui, e depois no doutorado, conversando com o meu orientador, Luiz Guilherme Galeão Silva, um excelente pesquisador, um grande professor da USP, que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, né,
que além de ser um intelectual, é um grande amigo também, ele que sugeriu que a gente, então, transformasse os resultados que a gente tinha pegado do mestrado no novo estudo para o doutorado. E aí, então, a gente resolveu ampliar. Primeiro, a ideia era pegar quatro grandes capitais, estudar as periferias de quatro grandes. Então, era Curitiba, a gente pensou primeiro Curitiba, Santa Catarina, era mais do que quatro, né? Era Curitiba, Santa Catarina, a capital de Goiás, né, Goiânia, Campo Grande, e seria essas que a gente ia estudar. Só que por questões financeiras e questão de tempo, a gente só ficou com Goiás e São Paulo. Então, um pouco foi por isso, e agora, nesse final, né, que eu estou estudando agora, as masculinidades de verdade, entrei um tema que já era, desde a adolescência, a tentativa de entender a masculinidade negra, e agora que eu começo um pouco, aos poucos, estudar, mas todo o meu estudo, desde que eu entrei na universidade, foi com mulheres, jovens negras, né, da periferia. Agora estou começando a olhar para a masculinidade. Sim. Então, doutor Carlos Mendes, eu li uma pesquisa pela internet mesmo, e a titulação, ela diz assim que há um alto índice de doentes mentais no Brasil. E, ao mesmo tempo, eles dizem que o maior índice de doentes mentais está na capital de São Paulo. Quer dizer, ali não encontrei uma qualificação, assim, o tipo de pessoas, de trabalho, de moradia, área de sobrevivência, digamos assim, tá? Não havia um detalhamento. Mas, de certa forma, com a experiência, inclusive com pesquisas que o senhor tem em algumas cidades diferentes, há a possibilidade de ser tão grave assim, que é quase que uma epidemia de doenças mentais no Brasil e na capital de São Paulo? Eu penso que nós estamos falando de uma metrópole, né? Nós estamos falando de uma cidade enorme, com vários desafios que as pessoas têm que viver diariamente, com vários momentos de estresse, né? Seja desde pensar como vai levar comida para o prato, ou até como vai ser seu divertimento, como vai ser agora eu com saúde, como eu tenho que me preocupar se amanhã eu ficar doente com algum tipo de doença. Então, veja, a gente sai na rua de manhã, a gente levanta, a gente já se coloca vigilante, a gente já se coloca num estresse que vai se concentrando, né? Até o Racionais MC tem uma parte de uma letra da música dele que ele diz, né? O Capão Redondo, e é um estresse concentrado, né? Então, esse estresse concentrado, segundo a letra dos Racionais, gera um coração ferido por metro quadrado. Isso quer dizer, tirando o exagero da poesia e da música toda, quer dizer que a possibilidade, né, de sofrimento mental numa metrópole como São Paulo, que você tem tudo, de uma certa forma, fracionada, limitado, e ao mesmo tempo as exigências de sobrevivência são muito altas, eu não acho que essa pesquisa seja exagerada, né? Eu acho que realmente existe um grande índice de sofrimento psicológico, sofrimento mental na nossa população, devido a esses grandes ou essas constantes diárias de estresse que a gente vive. Então, eu tenho certeza. Contudo, como eu falei, acho que é importante a gente frisar, os homens e mulheres, né, da periferia, elas têm que ainda resistir à escassez, né? Porque além de ter que passar por todas as questões, há uma maior dificuldade, porque, como falei, tem que administrar a viver ao lado, né? Como a gente chama, nas puxadinhas, né? Com várias outras famílias, nem sempre são pessoas do próprio sangue, né? Viver as questões, né, da violência, as questões da falta de energia constantes, né? Então, para o pessoal da periferia, a vulnerabilidade, os riscos de sofrimento mental acaba sendo muito maior. Então, eu penso que esses índices acaba tendo um número muito maior
quando se pensa nas periferias, né? Quando se olha para as periferias, porque é nesses lugares onde as coisas se resolvem de uma forma, eu diria, não tão lógica, né, como deveria, né? Elas são, aqui as coisas são meio que tudo no improviso e tudo de uma forma muito exigente no sentido da sua preparação psicológica, das suas coisas. Então, eu acredito que a população periférica é a que mais está exposta aos riscos de sofrimento mental, mas é que menos tem respaldo para isso. Veja que os parques mais bem trabalhados, com mais frequência, são os parques, por exemplo, ligado à questão dos bairros mais nobres, mais chiques, né? Se é aqui, eu faço parte do Fora a Defesa da Vida, já meninos, numa certa época, fizeram um estudo comparando o mapa da pobreza da capital com o mapa de desmatamento. E se percebeu que coincidentemente, onde mais se tem desmatamento, onde mais se tem dificuldade de sobrevivência, também é os lugares que mais é violento, que é os lugares mais pobres. Então, a população acaba tendo um cenário ambiental fragilizado, até porque, por exemplo, pensando até na questão da represa e tudo mais, o esgoto da cidade cai nas periferias, né? Então, enfim, a gente tem que viver com maior dificuldade. Contudo, isso que eu quero dizer, os homens e mulheres da periferia, de uma forma muito brava, elas são capazes de como eu diria, de uma inteligência emocional, são capazes de ter aí uma criatividade muito grande para não sucumbir a essa mesma pressão e não sofrer tanto com a vulnerabilidade. Então, por exemplo, nós pensamos, só para dar alguns exemplos, a questão do coronavírus, né? A questão do Covid. A população mais vulnerável é a população mais pobre, que tem mais dificuldade de isolamento, as pessoas que não têm renda, então, portanto, como não houve um aparato do governo de sustento, a não ser essa ajuda emergencial que chegou tardia, né, que não foi pensada logo no início, mas chegou tardia, muita gente está com dificuldade ainda até hoje de receber ou não, enfim, mas que foi uma ação, né, do nosso Congresso e tudo mais, para melhorar, mas mais que isso, deveria ter tido outras coisas. Mas, enfim, essa população ela tem que se preocupar em sobreviver, em comer, enfim, e não tem possibilidade de isolamento social. Mas também é onde se tem maior exemplo de solidariedade humana. A comunidade do Heliópolis, ela basicamente minimizou o impacto da doença por meio coletivo. Os moradores se organizaram para fazer cestas básicas para distribuir para as pessoas mais pobres que não podiam, para ver questão de medicamento, questão de várias coisas. A comunidade, inclusive a comunidade, teve que lidar com a violência dentro da sua dentro da própria comunidade, de forma coletiva e de forma organizada. Nas regiões do Grajaú, do Capão Redondo, isso não foi diferente, né? Os cursinhos populares, as comunidades, movimentos sociais se organizaram, os homens e mulheres, né? Se organizaram também para distribuir cesta básica, para olhar quem estava doente realmente, para mapear vaga em hospitais, enfim, foi todo uma organização de pessoas da comunidade que sabiam que se elas não se organizassem, elas seriam ainda muito mais afetadas pelo Covid. A gente tem visto aí as praias lotadas, as questões lotadas, mas não são de pessoas mais pobres. Pode perceber pelas praias que estão sendo ocupadas, pelos lugares que estão sendo pelo grupo de pessoas que estão, de alguma forma, lotando os lugares sem respeitar
isolamento social. A população mais pobre, ela não está respeitando o isolamento social aonde? Tendo trem, tendo ônibus, indo para os seus trabalhos, tendo que voltar, mas não no divertimento como a gente viu. Então, se existe todo um aparato social que dificulta e que retira direitos, retira possibilidades da comunidade dela manter a sua saúde mental de forma vigorosa, essa mesma comunidade acha o antídoto do próprio veneno, quer dizer, nas próprias dificuldades, nas próprias vulnerabilidade imposta por uma sociedade injusta, ela busca, através da solidariedade da comunidade, traços de sobrevivência para isso. Nossa, é muito emocionante. É dignificante, sei lá, eu não sei nem qual a palavra que eu vou dizer. Fiquei encantada de saber toda essa organização social que fizeram, né? Na verdade, demonstra uma grande inteligência emocional e uma grande inteligência social, né? Porque não adianta, essa é a verdadeira liderança, te diria mais, tá? Porque não adianta o cara pensar que é líder, mas não tem inteligência emocional, não tem inteligência social, não tem uma inteligência política, né? Porque o que vocês fizeram foi exatamente isso. Né? Eu estou deixando, através da sua pessoa, meus parabéns, porque decididamente foi um ato muito louvável. Talvez as pessoas aqui fora não saibam tudo o que ocorreu, né? Que maravilha, que organização, né? Então, quais seriam as prováveis doenças assim mais comuns que no Brasil possa estar existindo, que em São Paulo, segundo a reportagem, ocorre, e no que poderia estar ocorrendo nesses nichos mais empobrecidos que o senhor está citando? O que é que dá mais? É o estresse? Ficar com raiva das coisas? Ficar com raiva é doença mental? Acho que é o principal, né? O estresse, acho que ele tem aí um grande, uma grande contribuição nessa linha de sofrimento, de quando acho que avaliam essa questão. Não sei como foi feita essa pesquisa que você mencionou, não sei quais foram os critérios, como eles utilizaram, mas eu penso que na verdade, o estresse acho que é o que mais abarca as pessoas, principalmente as pessoas das comunidades. Como eu já disse, não tem como não viver sob estresse, né? Aí depois as outras doenças mentais, né, que a gente poderia pensar como as patologias, né, elas vão aparecendo no montante normal. Eu acho que aqui a gente tem, né, claro, pessoas que trazem esses traços de sofrimento, como esquizofrenia e outras doenças que a gente poderia olhar para ela. Mas eu acho que a grande vilã aí é essa do estresse, porque ela está, como se diz, enraigada ou pelo menos sustentada pela incerteza da vida, né? As pessoas hoje em dia, não é só na periferia, eu penso na cidade de São Paulo como um todo, a gente vive uma incerteza muito grande de tudo, né? A gente não sabe, por exemplo, quando vai acabar a quarentena, se já não acabou, porque a gente já está vendo pessoas na rua, a gente está... Então, essa grande... gera uma ansiedade, né? Acho que estresse, ansiedade, essas coisas que vão tornando cada vez mais difícil você ter uma paz, né? Poder viver a sua saúde mental de forma plena. Então, eu acho que nesse ponto, vendo por aí, é que eu falei, para a comunidade mais pobre, fica mais difícil ir para a praia, por exemplo, lotar uma praia, né? Então, então é muito difícil dar vazão a esse estresse, dar vazão a essa ansiedade. Então, essa ansiedade, esse estresse vão ficando concentrado, né? Então, mas como eu já disse, aí um dos caminhos é buscar a solidariedade coletiva para buscar outras coisas, e inclusive, como é o tema da nossa conversa, a questão de buscar uma coisa que sempre foi negada, principalmente a população mais pobre e a população negra, quer dizer, que é o direito a ser belo, né? A busca periférica. Hoje não é uma busca só, uma luta, uma resistência só para estar vivo, para não ser morto nas chacinas, para não
para ter mais emprego, para ter saneamento básico, mas sempre também foi por via também de ter o corpo reconhecido como um corpo belo, né, como um corpo vivo, e nesse sentido, estava falando, a gente sempre tem, né, como antigamente diziam, né, que a periferia ela tinha sempre um boteco, uma igreja, né, uma igreja, um boteco, e eu falo que sempre esqueceram dessa parte de dizer que tem um boteco, uma igreja, ou um cabeleireiro, um rapaz que corta o cabelo, ou um lugar onde as mulheres cuidam das mulheres na comunidade, porque a estética, a beleza é muito importante também como fator de manutenção da saúde mental, né? Eu acho. Não, é interessante isso, porque até há relatos, né, por exemplo, atendimento não só com as pessoas doentes mentais, mas também com pessoas que são, por exemplo, vitimadas de câncer, queimaduras graves, enfim, não é? Existe todo um trabalho, não só com os enfermeiros, médicos, mas também trazem outras pessoas no sentido de embelezamento mesmo, né? De fazer com que a pessoa se sinta com aquela imagem melhorada e que dá um incentivo, né, uma força para sobreviver muito grande, né? Então, isso que é assim, 3 coisas que podem ajudar muito, né? É embelezar a pessoa, né? É a oração, né? E a música. 3 coisas que vão fazer com que a pessoa se recupere mais rápido, né? Não é bonito isso, né? Saber que a beleza está junto também, né? Eu acho extraordinário. Agora, falando em beleza, sim, realmente, eu tenho um estudo, né? Eu tive revista, inclusive, em 1981 em diante, a gente trabalhou muito com a área de embelezamento, embora o foco maior fossem as mulheres, não é? Mas também trabalhávamos com os homens, destacando, porque tem muitos homens que fazem trabalhos belíssimos para as mulheres, tem cabeleireiros aí que são os artistas, né? E então foi muito legal, eu tive 5 anos essa edição. Quando vim para São Paulo, houve um desacerto aqui, mas eu comecei logo em seguida, então, a parte do Espaço Mulher, né? No total, são todo esse tempo aí que a gente está militando, mas sempre com a área da beleza, como a gente tem aqui o embelezar. Eu não neguei essa área, né? Porque realmente é um segredo, né? Porque a gente fala em embelezar, a pessoa diz, só parte estética? Não, tem a dança, tem o esporte, né? Quantas coisas lindas que tem em torno, né? A área de estilismo, né? As costureiras aí, quantas coisas belas que fazem, né? E aí nós vamos ter, de repente, no mercado da estética propriamente dita, de salões, como o senhor está falando, hoje até os homens, né, já fazem depilação de sobrancelha, depilação do corpo, né, tintura de cabelo, olha lá, não é só as mulheres, né? Agora os homens também estão com esses recursos todos, né, o cabelo bem preparado, enfim, e tudo está em torno de embelezar. E é impressionante a quantidade de mão de obra, né, das pessoas afrodescendentes brasileiras dentro dessas áreas. Né? Então, é comum elas começarem como auxiliares, daqui a pouco elas já estão, né, em um departamento já cuidando direitinho. Tem uma cabeça muito legal para fazer os estoques, as coisas assim, o que está faltando, o que compra, né? É interessante que eles têm uma ótima cabeça administrativa. E aí o tempo foi indo, quer dizer, e é o que o senhor fala, hoje nós temos uma indústria à parte só de cosméticos, né, as estampas, né, a moda, enfim, tem toda uma... Eu vejo aí a gente faz algumas coisas de desfiles, né, masculinos, o que tem de homens negros desfilando, mulheres também, é uma representatividade grande, né, na área da moda. E isso é muito bom. O que o senhor quer dizer, assim, dessa transformação das pessoas, né? É engraçado, até um dia falei com uma senhora que ela era anã e tinha uma filha anã. E eles, então, é aquele típico mulato que a gente diz, né? Os mulatas. Mas a menina tinha um rosto belíssimo, um cabelo extraordinário. Então, ela foi contratada como pessoa especial, digamos assim, né? Para o tamanho dela. Mas é usado o rosto com o cabelo. Então, ela é modelo, né, para apresentação, inclusive, de aplicação de produtos, né, e tudo. Mas tem que ver, só vendo pessoalmente para saber, porque as fotos são extraordinárias, né? Então, é muito interessante que entra também no mercado publicitário, né? Tudo é arte, praticamente, e temos aí grandes
diretores, né, até de cinema, de roteiros, quer dizer, escritores, olha quanto foi progredindo, né? E isso é uma progressão muito rápida, eu acho que nesses últimos 30 anos, mais ou menos, né, doutor, que vem essa transformação, não é mais ou menos isso? Principalmente depois, né, uns 30 anos, porque eu acho que já tinha aí um movimento, principalmente da população negra, sempre existiu esse movimento de resistência e de luta, mas eu acho que ela ganhou fôlego maior e ganhou propulsão a partir da Constituição de 88, né? Então, a partir de 88, então, década de 90, como resultado das próprias lutas sociais, começou, então, a se pensar que tem outras coisas importantes, né, que também são tão importantes como morar, comer e fazer coisas, a beleza, né, estar se sentindo bem e mais que isso, reconhecer, né, essa questão da cultura marginal, né, que eu diria, né, a partir da literatura. Então apareceu muitos escritores negros, né, já existia alguns que foram embranquecidos pela história, mas né, vários, né, escritores nossos, os antepassados, que ficaram, né, na história como se fossem brancos, mas nesse momento houve um grande crescimento de muitas poetas, né, mulheres poetas, homens, né, nos slams, no sarau, o desenho, né, a dança, e tudo isso movimentou uma estética também, movimentou também uma forma de se vestir, uma forma de produzir os cabelos, uma forma de se maquiar, enfim, isso tudo veio junto, né? E hoje é bastante forte, acaba não estando desassociado à luta, né? A Angela Davis, ela diz assim que a mudança social ela demora, né? Vai demorar um pouco, mas por que a gente não pode estar bonito e feliz agora? Então vamos estar lutando, mas com um sorriso, buscando bonito, buscando. Então isso está muito atrelado também à resistência. Veja que os anos 70, 60, né, o movimento Black Power, né, fazia questão de usar os cabelos, né, com aqueles garfos, né? Então essa estética, a beleza, né, Black, Spielberg, né, muito ligado, e isso está hoje, faz parte, não tem como desassociar das existências da população negra, principalmente. É interessante também porque eu colocaria, além das etnias, né, também, além da raça negra, as etnias, tipo os ciganos e os indígenas, não é? Que eles também têm um sistema de resistência própria e também tem a sua arte, a sua moda, seu estilo, né? E é muito legal, porque daí vai toda uma indústria de confecção, de tudo em torno, né? Calçado. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que pensar o grande valor e a contribuição, até mesmo do dinamismo econômico que os senhores, né? Trazem essa divergência, né? Eu praticamente posso dizer que sou indígena porque tenho sangue de avós diretamente, né? Embora que aqui em São Paulo, meus documentos são sempre brancos, mas quando eu cheguei em São Paulo disseram que eu era parda. Tá lá, mas não deu para colocar que é indígena para me perguntar. Mas eu acho isso muito divertido, sabe? O que importa é que a gente tem dentro da gente, né? O rótulo lá que alguém quer pôr não resolve nada. Mas, meu querido, eu estou muito feliz, né, de conversar e de saber tudo isso, não é? Agora, o que o senhor teria mais para dizer para nós com relação ao seu trabalho, às suas obras, às suas palestras? O senhor tem um trabalho belíssimo social, inclusive, não é? Poderia citar um pouco desse trabalho social que o senhor faz? Sim, meu trabalho, como falei, eu sou muito mais, agora que sempre foi muito mais acadêmica, minha produção, né, que agora começo a trabalhar um pouco mais com a comunidade. Então, nesse trabalho social, eu queria destacar, né, o Deseclipsando, que é um grupo de um coletivo de advogados, de psicólogos mais motivado
pelos advogados negros, que começou, a gente já está atendendo de graça mais de 100 pessoas, né, na questão psicológica, né, 100 pessoas negras a gente está atendendo de graça ou com preço muito reduzido, né, com esse grupo. Esse grupo ele nasceu de uma necessidade, primeiro, que esse grupo de advogados trabalhavam com pessoas que haviam sofrido racismo e tinham entrado com um processo judicial contra os seus agressores, mas que, como o processo era longo e acabava nunca dando resultados esperados, essas pessoas sofriam psicologicamente por isso. Então, esse grupo de advogados, o Esteva, né, resolveu, então, organizar um trabalho que pudesse atender essas pessoas, já que ela, né, conseguia um crime assim que está na nossa Constituição, que está nos autos, mas geralmente por um crivo de um juiz branco, de classe média alta, sempre a pessoa não foi esse intuito da pessoa, enfim, sempre então gerava um sofrimento. Então a gente começou a trabalhar com pessoas que sofriam, mas depois a gente foi ampliando porque as necessidades das pessoas, como eu falei, a população pobre, periférica, principalmente a população negra, elas estão inseridas numa questão de vão sobrepondo sofrimentos, né? Então a pessoa, ela não é só negra, ela também a arrumadeira, né? A faxineira que foi humilhada pelo patrão, ela também é aquela pessoa que foi parada de forma violenta e foi revistada de forma vexatória pela polícia. Ela é também aquela pessoa que está com dificuldade de arrumar emprego. Então, vai juntando várias questões, né, que vai para além só da questão racial, né? Então, das dificuldades. Ou, no caso das pessoas não negras, né, de ser periférico. Então, tem outras questões. Por exemplo, agora, a exposição ao Covid. Por quê? Porque, aos poucos, estão sendo forçados a voltar ao trabalho, ao mesmo tempo ficar em casa, sem respaldo, sem alimentação, sem outra coisa também é difícil. Então, essa exposição, eu diria, esse frente com a violência, com a morte, esse tempo todo, acaba fazendo com que as pessoas elas fiquem com os sofrimentos vulneráveis a esse sofrimento. Então, uma das coisas importantes que a gente achou interessante, quer dizer, por um lado é triste, porque aumentou o número, são mais de 100 pessoas na fila buscando atendimento, né? Então, a gente pensa, puxa vida, muita gente, isso é triste, e realmente é triste. Mas qual o lado bom? Que essas pessoas começaram a entender que elas precisam de ajuda e elas podem contar com ajuda. Então, que era uma coisa que antigamente não existia. Quer dizer, para as pessoas pobres, para as pessoas periféricas, e aí eu digo também para os próprios ciganos, os próprios indígenas, o sofrimento mental era algo, se não secundário, era lá a última da fila. Você tem que se preocupar primeiro em arrumar alimentação, tem que primeiro arrumar não sei o quê, tá? E aí, se sobrar um tempinho, você cuida das suas questões psicológicas, né? E aí a gente vê que agora as pessoas estão entendendo que o psicológico também é importante, estão conseguindo ter, o que mais eu acho mais incrível, que de 88 para cá, tem aumentado muito os profissionais da área da saúde, e principalmente no meu caso, da área da psicologia, com a pele negra ou com a pele indígena. Isso tem facilitado e tem ajudado também as pessoas a procurarem ajuda. Por quê? Porque ela se sente, de alguma forma, ouvida, porque ela entende que essa pessoa está lá, vai ter a mesma história, então vai entender da onde está vindo os sofrimentos, né? Da onde está vindo as suas dificuldades. Então, para nós, festeja, né, esse número alto, no sentido de não festeja e lamenta que tenha muita gente precisando. A gente sabe que ainda tem muito mais que isso precisando de ajuda, mas ao mesmo tempo a gente festeja porque agora a gente tem um número maior de gente que entende que tem direito à saúde mental, que tem direito à saúde psicológica, e mais que isso, tem o direito de ter no consultório, ou na UBS, ou aonde ele vai buscar esse atendimento,
ter alguém que pareça com ele, ter alguém que entenda as suas necessidades. A gente está cada vez diminuindo cada vez mais o número de profissionais da área da saúde vindo de fora, vindo da outra parte da cidade, porque a gente começou a formar pesquisadores, médicos, dentistas, engenheiros, das próprias comunidades. Então, a gente já tem quilombola, médico, quilombola, engenheiro, a gente já tem indígena médico, indígena advogado, doutores, né, inclusive, né, nas áreas, não são da graduação, mas formando doutores. Isso dá um grande respaldo, isso dá uma coisa importante para nós, né? Agora, deixa eu explicar uma coisa que eu considerei muito interessante. Uma das coisas que eu faço um comentário crítico, não negativo, né? É que eu digo assim, as pessoas tratam as questões legais como se fosse um calhamaço de papel. Ela não está lidando com um ser humano que tem uma psicologia ferida naquele momento por alguma coisa que ela se sente ultrapassada, lesada, enfim, ela sofreu uma agressão de algum modo. Então, até tem uma discussão, o que é o abalo psicológico e o abalo psíquico. Então, tem pessoas que dentro do próprio sistema de advocacia da área de juristas, que não respeitam e não falam e não olham esse aspecto do quanto que as coisas que estão andando podem estar atingindo uma pessoa, né, no seu ponto de vista psicológico ou psíquico. Né? As pessoas não conseguem entender que não estão lidando com um calhamaço de papel que ela está pegando na biblioteca, vai largar ela de novo, porque não é uma bibliotecária. Ela está lidando com o sentimento de uma pessoa, uma porque agrediu, está com medo, né? Do que vai acontecer com ela, ela sabe que errou, não é? Ela tem lá os seus sentimentos, o que vai, qual é o tipo de punição, tudo que ela vai perder na vida, também é um sentimento, né? Mas se a pessoa é vítima, aí ninguém olha ela como vítima. É oportunista, quer se dar bem, quer enriquecer ilícito, sabe? Então a gente vê muitas coisas assim, doutor, que não, no meu ponto de vista, e tenho falado sempre, não pode separar o judiciário da área psicológica psiquiátrica. Porque a pessoa, quando ela sofre uma violência, ela tem um sofrimento pessoal também, né? Pessoal, sofrimento familiar, tudo, não é verdade? Então, neste ponto, o que o senhor, para encerrarmos, pode dizer da sua formação, já pegando o seu exemplo aí? O que pode melhorar nesse campo, né? Não só atender a ocorrência, mas o que está em torno do que resultou essa ocorrência na vida da pessoa, né? É isso? Eu acho que sim. Eu acho que o caminho é a gente olhar, embora tenha uma grande discussão, né, nessa definição da Organização Mundial da Saúde em relação ao que é saúde, o que é saúde mental, né? E a gente pode ter, mas o básico que a gente pode pegar como interessante é entender que para essa organização não basta a ausência da doença para se pensar na saúde e não basta a ausência do conflito do sofrimento mental para pensar a questão da saúde mental. Então, ele é um todo. Então, a possibilidade de ir e vir, de exercer a sua religião de forma plena, a possibilidade de exercer a sua cultura étnico, racial, de forma plena. Então, veja, essa definição da OMS ajuda a gente, então, a entender que a única possibilidade de que as pessoas possam ter vida plena é reconhecer essa pessoa de maneira plena. Então, reconhecer essa pessoa de maneira plena é dar para ela os direitos que ela tem, direitos à vida, os direitos de ir e vir, os direitos que ela tem, ao mesmo tempo, os direitos também de participar socialmente, de poder ser, de ser representante. A gente está vendo que agora houve essa questão aí das cotas para a questão política, né? Mas a gente vê que desde que da abolição da escravatura, a população negra ela poderia votar alguém, mas nunca um representante que parecia com ela, porque várias questões impediam. Então,
ser representado politicamente, ter alguém que nos cuide na saúde, enfim, ter essas questões, é pensar no macro. Não dá para ficar apagando incêndios em determinados lugares. Não adianta você abrir um grande hospital se você não fecha o córrego de céu aberto, se você não dá alimentação para as pessoas. Não adianta você abrir um grande manicômio, né, um sanatório, eu sou contra essas coisas todas, mas não adianta você se você não consegue evitar que a pessoa passe o estresse, né? Que ele chegue na casa dele, ele desça do ônibus, ele tenha medo de ser abordado por quem quer que seja, seja do braço do Estado, seja do braço do CRI, ele desce na rua, ou ela desce, tem medo, enfim. Não adianta, a gente tem que começar a trabalhar a questão da iluminação, a questão dos cuidados mais básicos, porque, por exemplo, aumentar a iluminação em lugares escuros, isso é uma questão de gerenciamento político, de gerenciamento dos nossos governantes, enfim. Então, aumentar o número de ônibus, né, aumentar o número de transporte público, aumentar as possibilidades de trabalho próximo de casa, todas essas questões pode ajudar fortalecer os parques das comunidades que estão abandonados, né? Cuidar desses lugares, fortalecer os movimentos comunitários e coletivos. Tudo isso eu acho que é o caminho para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, diria, porque as pessoas já fazem tudo isso, como eu já disse no início da nossa fala, aqui, mas com muito perrengue, né? Precisaria ter mais apoio do Estado, eu diria, nesse sentido, né? E é também interessante quando fala na saúde, não é? E aí pode até procurar mais detalhes nisso, é que, por exemplo, assim, as pessoas que são indígenas têm propício certo tipo de doença, os negros têm também, tipicamente, algum tipo de doenças a mais. Quer dizer, e até mesmo tem situações de pessoas que têm, sei lá, vamos supor, nos avós, alguém que era de descendência alemã, sei lá, russa e tal, quer dizer, no sistema genético da pessoa, a tendência às doenças, digamos assim, né, não está uniformizada no Brasil. Né? Tem certas coisas que estão mais específicas, até mesmo na derivação da raça. Né? E os negros e os indígenas, ainda, eu acho que são os que estão mais afetados. Tem um silêncio em torno dos ciganos, que eu não sei porquê. É claro que eles entraram mais obviamente, dentro da sociedade, se ajustaram melhor dentro da sociedade, embora há muita perseguição ainda, né, para as mulheres que costumam pôr cartas, essas coisas todas, que é da cultura deles, né, da origem deles. Então, eu acho que também não vi, eu estou comentando aqui para o senhor, um cientista, eu ainda não vi um estudo sobre essas diferenças aí, né, não sei se altera também do ponto de vista psicológico, mas eu sei que do ponto de vista de atendimento à saúde, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que teria que ter cautela sempre para saber, né, essa parte genética biológica, né, que seria o mais correto para informar, não é isso? Exatamente. Mas um pouco mais que isso, porque essas doenças que são determinadas ou ligadas a grupos étnicos, né, raciais étnicos, nós paramos bem para olhar, está muito ligado ao tipo de alimentação e de vida que essas pessoas têm também. Não está só ligado à questão genética, está ligado, a gente ainda não sabe se é uma questão genética ou se é uma imposição social do lugar ou da alimentação que essas pessoas são obrigadas a comer. A gente percebe que no país, a cultura, os melhores alimentos são, às vezes, para exportação e não são para consumo interno. Então, são pessoas que a gente tem uma gama complexa, como falei, de impossibilidades de acesso a várias coisas, de acesso a programas de TV bons, eu diria, de alimentação adequada, de moradia adequada, enfim, tudo isso traz algumas doenças características a determinados grupos
em determinados lugares específicos. Então, o território também é um lugar que tem que ser estudado junto. O território, a questão da geografia como um todo, né? A questão ambiental, ela tem que ser estudada junto também com a questão da saúde, porque não é por exemplo, a diabetes, né, que é muito propícia nos negros, que está ligado ao excesso de açúcar. Mas os alimentos que são destinados a essa população é totalmente baseado em açúcar, né? Se come arroz, o macarrão, é o pão, então tudo isso traz aí muito açúcar, então as pessoas apresentam isso. Então terei que olhar, isso que eu falei, né? Como você também já tocou, de uma forma mais holística, quando for pensar na questão da saúde, né? Olhar não só a comorbidade, não só a doença específica de cada, mas olhar que tipo de pessoa é aquela, qual o tipo de histórico social essa pessoa está, onde ela mora, como que ela vive, qual é a alimentação que ela consome, que tipo de estresse ou que tipo de dificuldades essa pessoa passa, para que se possa entender as doenças que ela também apresenta, né? Eu tenho que encerrar, né? Mas eu não posso deixar de contar que o senhor é músico. Conta aí para nós, hein? Que coisa linda. Conta, vai. Bem rápido. A música, ela me acompanhou a vida inteira, né? Acho que como você também falou no início, como a gente falou da questão da estética e da cultura, a arte, né? Sempre foi algo que a gente vai tendo que utilizar como um também dos remédios para que nós mantemos a questão mental. Então, a música, eu sou contrabaixista, né? Toco contrabaixo acústico e um pouco de violão. Então, a música, ela tem me salvado e ajudado a salvar outras pessoas, porque também faço partes e faço parte de grupos de grupos na comunidade, né? Por exemplo, eu comecei a tocar contrabaixo na casa do Zezinho, que é uma ONG aqui da comunidade que lida com crianças pobres e tudo mais. Depois tive a oportunidade de continuar o contrabaixo com os professores, por exemplo, eu não sei o nome inteiro, né, por isso eu não vou citar o nome dele, mas porque eu não sei o nome inteiro, mas ele é um ex-músico da USESP, né, dá aula na Escola Tom Jobim, está lá com a comunidade do Heliópolis, é um contrabaixista, o Márcio, né, o primeiro nome dele é Márcio, está lá, contrabaixista excelente, que tem me ensinado também, solidariamente, porque também nunca paguei nada para essas pessoas, eu também fui aprendendo de forma coletiva. Então, esses projetos esses projetos de música têm ajudado. Eu acho que eu não teria sido me tornado psicólogo nem doutor se eu não tivesse a música e se eu não tivesse esse respaldo dessas pessoas que se dispuseram a me ajudar, a me ensinar, né? Então, a música, ela é fundamental para mim. Gente, olha que história de vida maravilhosa, vocês imaginavam isso? E em tudo também, olha a sabedoria, a idade dele, e veja todo o resultado, né, das informações que trouxe, que foi uma aula, não foi uma entrevista. Foi extraordinária a sua apresentação, eu estou muito grata mesmo, muito honrada. Já tinha um pouco de conhecimento do seu trabalho, mas não tínhamos oportunidade desse diálogo, né? Embora aqui via Skype, mas foi maravilhoso, o senhor se saiu muito bem, contou coisas que a gente não sabia, e cada vez mais nos faz a gente admirar a sua pessoa, né? Todas essas metas que vai alcançando ainda tão jovem. Eu estou muito grata, muito agradecida, e deixo aí para sua finalização, para suas despedidas, como quiser fazer, tá bom? Então, queria mais uma vez encerrar agradecendo as pessoas que se disponibilizaram a nos ouvir. Quero te agradecer pela oportunidade. É sempre bom, é sempre uma coisa, para mim, muito importante, essa oportunidade de poder falar, né, como que
falar da minha profissão ou da minha formação acadêmica, como essa profissão, essa formação acadêmica, ela está intimamente ligada também a uma história de vida, né? Ela não está estanque, ela é a minha vida e ela tá para essa vida, né? E essa vida é uma vida, eu diria, coletiva, né? Queria cumprimentar aí o CRP, né? Que eu tenho feito alguns trabalhos também lá no CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, na pessoa da Ivani, que é a vice-presidente, uma mulher que eu admiro bastante. O grupo, né, que eu estou atuando, né, que é o Desencriptando, que é o atendimento psicológico para a população negra, que a gente está trabalhando junto, através da psicóloga e muito amiga, a Ana Cláudia. Enfim, um pouco por aí, claro, estou no Instagram, né, e vai ser divulgado, estou no Facebook, e estou aberto aí, a gente continuar batendo papo, a gente continuar conversando. Eu sou sempre muito aberto e solícito para poder dialogar, enfim. Então, mais uma vez, muito grata, tá? Parabéns. Gente querida, nós estamos encerrando assim essa entrevista, né? Ele começou timidozinho, daqui a pouco ele já estava legal, e nós aprendemos um monte, porque ele contou bastante situações que a gente nem imaginava que acontecia, não é mesmo? Então, assim é a vida, a gente vai aprendendo uns com os outros, e a gente vai vendo que os problemas da gente às vezes são menores, né? E como que outras pessoas superaram de forma magnífica as situações, né? Então, nós estamos com uma gratidão muito grande ao Senhor e também às nossas pessoas que estão aqui, né, nos assistindo na TV Embelezar. E esses profissionais da área de beleza são muito legais, eles contam para todo mundo o que eles sabem, o que eles ouvem, o que eles assistem, né? E tem, então, a grande oportunidade de passarem para frente esse doutor, né, que se forma e que valoriza toda a área de beleza, de estética, enfim, né? E estão de parabéns todos as pessoas descendentes, né, afrodescendentes, com representante como é o Dr. Carlos Eduardo Mendes. Muito grata, gente, um grande beijo no coração, até a próxima edição. Até lá.